Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar então deste GP da Hungria que aconteceu no dia de ontem. Eu só assisti a corrida hoje, ontem não consegui assistir, então vamos falar aqui um pouquinho dessa corrida, os destaques, tentar analisar algumas coisas interessantes que aconteceram neste GP da Hungria. A começar pela vitória de Max Verstappen, que perdeu a pole position, né, para o Lewis Hamilton por apenas alguns milésimos de segundo, mas já na largada já acabou com a brincadeira, já fez a ultrapassagem sobre o Hamilton. O Hamilton eles até largaram relativamente juntos ali, parecia até que o Hamilton ia manter a primeira posição, mas o Verstappen conseguiu colocar por dentro na curva 1 ali, né, não deu chance de defesa para o Hamilton, e aí fez a ultrapassagem, e a partir daí foi, né, um verdadeiro passeio, mais um verdadeiro passeio do Max Verstappen na Fórmula 1, vitória incontestável, vitória dominante, vitória, volta mais rápida, enfim, fez aí conquistou todos os pontos possíveis no final de semana e é mais líder do que nunca do campeonato, caminha aí a passos largos para conquistar o seu tricampeonato. Interessante, né, com essa vitória do Max Verstappen, a Red Bull aí emendou uma sequência de 12 vitórias seguidas na história da Fórmula 1, era um recorde que vinha da McLaren de 1988, lá com Senna e Prost, e o quanto esse número ele é impactante, né, a gente está falando de 35 anos atrás, quando teve esse recorde, num carro que era muito dominante, e que tínhamos dois pilotos top, né, dois pilotos de ponta, né, dois pilotos ali que brigavam entre si, que tinha uma disputa entre eles pelo título. Então talvez aquela dominância, quando teve esse recorde, né, de 11 vitórias seguidas, talvez ele não tinha talvez não, com certeza não tinha aquela impressão de, nossa, como a Fórmula 1 tá chata, como a Fórmula 1 tá sem graça, ou algo assim, porque a gente tinha dois pilotos disputando o título com o mesmo carro, coisa que a gente não tem nesse ano, né? Muita gente até achou, né? Olha, o Pérez pode disputar, pode ameaçar, a gente aqui sempre falou que não teria a menor chance, e de fato está se provando, e enfim, o Verstappen vai ganhar o campeonato muito antes do que se ganha o campeonato, vai ser conquistar o tricampeonato dele. E é um número impactante, né? É um número marcante, é um número que a gente tem que colocar aqui, e se a gente pegar, tirando, né, o GP do Brasil do ano passado, o GP de São Paulo do ano passado, a Red Bull vem aí de 22 vitórias em 21 corridas, ou seja, é um número muito, muito, muito expressivo, muito grande, que garante, que mostra, que mostra, né, como a diferença não só da Red Bull, mas principalmente do Max Verstappen em relação aos outros, né? O Max Verstappen consegue extrair o máximo desse carro, né? Porque coisa que, por exemplo, o Pérez não consegue, né? O Pérez, se o Red Bull fosse um carro super, assim, que é só o carro que o Pérez chegaria em segundo, pelo menos, toda a corrida também, com muita frente dos outros, e não é o que tem acontecido. Então, méritos aí para o Max Verstappen, méritos para a Red Bull, e fica a pergunta, né, onde é que vai parar essa Red Bull? Será que a Red Bull vai colocar esse recorde a quanto? Quantas vitórias seguidas mais a Red Bull vai alcançar? Porque em condições normais de corrida, não vejo nenhum cenário para que a Red Bull não possa vencer a prova. A gente tem visto muita variância na segunda força ao longo da temporada, começou com a Aston Martin e tudo mais, agora é a McLaren, a Mercedes, às vezes Ferrari, mas nenhuma delas chega perto da Red Bull, então vamos só se acontecer realmente alguma coisa para que a Red Bull não vença sei lá, quando que vai ser quebrada essa sequência da Red Bull, e também o Verstappen já chegando na sua sexta seguida, tá aí a 3 do Sebastian Vettel, que tem 9, como piloto que teve mais vitórias consecutivas na história da categoria. Outro destaque dessa corrida que a gente também tem que falar é sobre a McLaren, novamente, né, com seus dois pilotos, o Norris, é claro, com o segundo lugar, conquistou mais um pódio, mais um segundo lugar depois de Silverstone, e mostrou que a McLaren realmente veio para ficar ali, para brigar sempre mais acima no campeonato, né? Se a gente levar em consideração que são dois circuitos com características totalmente opostas, né? Ou seja, o circuito de Silverstone é um circuito de alta velocidade, com muitas curvas de alta,
e a McLaren se deu bem. Esperava-se até que aqui que na Hungria a McLaren não fosse tão forte assim, por ser um circuito que tem mais curvas de baixa, um circuito menos veloz, um circuito mais travado, mas a McLaren mesmo assim conseguiu se manter, colocou seus dois carros na primeira fila, na segunda fila. O Piastri largou muito bem, conseguiu ali ficar na segunda posição, acabou perdendo essa segunda posição para o Lando Norris na primeira parada, né, porque é aquela coisa, olha, mas poxa, se o Piastri estava na frente, por que não parar o Norris primeiro? Por que não parar o Piastri primeiro, perdão, ao invés do Norris? Em uma pista, em uma condição de corrida, com altas temperaturas e tudo mais, essa questão dos pneus que eu vou falar mais para frente, talvez num outro vídeo eu vou falar sobre essa questão desse formato de qualificação que influenciou bastante na corrida, mas eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Quando era uma circunstância que o undercut funcionava bastante, por que chamar o Norris primeiro ao invés de chamar o Piastri? Bom, na verdade, a McLaren explicou que chamou o Norris primeiro, antes do Piastri, para se proteger do Lewis Hamilton, sendo que o Lewis Hamilton ele parou na volta 16, né, então a tendência é que ele fosse andar mais rápido do que o Norris que estava na pista, e aí a equipe, para responder, né, para se proteger do Hamilton, chamou o Norris antes do que o Oscar Piastri para fazer a sua parada, né? Então o Norris parou na 17, o Piastri parou apenas na 18 e aí acabou perdendo a posição para o Lando Norris ali depois do primeiro pit stop. E depois acabou perdendo para o Pérez também, né? Para o Pérez e para o Hamilton, que estavam mais rápido. O Hamilton ele deu uma esticada no seu segundo stint com pneus duros, na esperança de que fosse ter um safety car e ele fosse ganhar a posição, ganhar o segundo lugar ali com safety car, coisa que, da mesma forma que aconteceu em Silverstone, ele fez essa mesma aposta, ou seja, ele esticou o seu stint com pneus duros, o seu segundo stint com pneus duros. Então, assim, por exemplo, o Norris parou na volta 44, o Pérez fez um segundo stint na 42, tudo bem que o Pérez largou de pneus duros, o Piastri parou na 42, o Hamilton foi até 49, porque ele estava esperando que fosse, de repente, ter algum safety car. Não teve, então o Hamilton, mas mesmo assim o Hamilton voltou com pneus mais novos, médios, e conseguiu aí fazer a ultrapassagem sobre o Piastri e ganhar a quarta posição. Outro destaque que a gente tem que colocar também nessa corrida é o Sérgio Pérez, que apesar de não ter feito uma boa classificação, conseguiu aí fazer uma corrida fazendo uma estratégia inversa, né, do que os demais. Dos que estavam mais à frente, ele foi o único que largou de pneus duros. Aliás, só ele e o Russell, né, que largaram de pneus duros. E ele colocou, né, só que assim, é engraçado que ele fez, como o undercut era digamos assim, estava funcionando muito bem, e como era a previsão de paradas era de 2 paradas, ou até 3, dependendo dos casos, era a previsão que a Pirelli chegou a cogitar, fazer 3 paradas, mas nenhuma equipe quis arriscar essas 3 paradas. O Pérez ele parou na mesma janela do que, por exemplo, o Max Verstappen, né? Então o Verstappen parou na volta 23, o Pérez parou na volta 24, só que como o Pérez largou de pneus duros, né, depois ele conseguiu fazer 2 stints de pneus médios, estava andando mais rápido, e conseguiu aí ganhar as posições, tanto do Pérez, tanto do Hamilton quanto do Piastri, e por pouco até não conseguiu se aproximar do Norris, né? Então também destacar o excelente trabalho do Norris, né, nesse stint final, que conseguiu aí com pneus um pouco mais desgastados do que o Pérez, conseguiu aí segurar o Pérez, conseguiu controlar sua vantagem, segurar o Pérez e conseguir a segunda posição, mas foi uma boa corrida do Pérez. É claro, né, que a gente está aqui, em comparação ao Verstappen, ele está muito abaixo, mas podemos dizer que foi sim uma boa corrida do Sérgio Pérez. O Hamilton fez a pole, conseguiu chegar. Tem só uma outra coisa em relação ao Piastri. No final ali também ele reclamou, né, que por conta daquela disputa com o Sérgio Pérez fez uma bela ultrapassagem nele por fora, e depois meio que deu uma espremida no Piastri ali, e acho que foi uma coisa de corrida. O Piastri teve alguns danos no seu assoalho, então ele não conseguiu ali se aproximar do Hamilton, se defender do Hamilton, não conseguiu chegar um pouco mais à frente e chegou na 5ª posição. Com relação ao Hamilton, o Hamilton teve uma largada ruim,
né? Ou seja, perdeu ali as 3 posições logo na largada, já comprometeu um pouco sua corrida, já mudou um pouco sua estratégia. Como eu falei, mudou a estratégia, ficando mais tempo na pista com pneus duros, mesmo andando mais lento, na esperança de entrar um safety car e ele conseguir fazer um pit stop extra. Não aconteceu, e ele acabou, depois no final ainda, tentando, né, recuperar posições com um pneu médio mais novo, mas chegou ali na 4ª posição. E quem foi bem nessa corrida foi o George Russell, né, que largou lá atrás, teve um problema na qualificação, que depois a gente vai falar sobre isso, largou de pneus duros, né, foi ele e o Pérez largaram de pneus duros, e ele conseguiu aí ir galgando posições, fazendo também, né, os seus undercuts. Ele esticou, né, o primeiro stint ali na volta, até a volta 28 com pneus duros, né, ele foi quem mais andou de pneus duros ali, como eu falei, o Pérez parou na 24, ele parou na 28, e depois ele fez um stint curto com pneus médios, depois chegou ali, fez um stint mais longo com pneus médios, chegou na 6ª posição, acho que era o máximo que ele poderia chegar também. Temos que falar da Ferrari, né, a Ferrari não foi bem, a Ferrari teve muitos erros operacionais, vamos dizer assim, né, a Ferrari que também colocou seus pilotos largando com estratégias diferentes, né, colocou o Sainz largando de pneus médios, pneus macios, e o Leclerc de médios, e aí teve um problema no pit stop no primeiro pit stop do Leclerc, o Leclerc tomou uma punição, e aí depois o Leclerc tomou, né, deu um undercut no Carlos Sainz, né, o Carlos Sainz estava na frente, deu um undercut no Carlos Sainz, mas a estratégia do Carlos Sainz também, o Carlos Sainz, por exemplo, ele não usou pneus médios, né, ele usou pneus macios, largou de pneus macios e depois fez duro e duro. Não sei se foi a estratégia correta, né, pareceu um pouco estranho, e enfim, conseguiu aí chegar apenas na 7ª, 8ª posição. Também ali, quem não parece que perdeu um pouco a mão foi a Aston Martin, né, que também não andou, não brilhou. Conseguiram chegar nona e 10ª posição, não é mais aquela segunda força como claramente era no começo da temporada, e enfim, mas é interessante, né, como a gente está vendo essas, tirando o Max Verstappen, como o restante do pelotão ali tá bem equilibrado, tá bem assim, variado, né, em uma corrida algumas equipes vão lá em cima, algumas vão mais abaixo, tudo mais, tá bem interessante, sim. Outros destaques que a gente tem que falar aqui, né? Na verdade, decepções, né? O Guan Yu Zhou, que conseguiu se classificar bem, conseguiu se classificar na 5ª posição, e isso muito, como eu falei, esse meio de pelotão está tão próximo que qualquer diferença, qualquer mínima característica ali da pista faz uma diferença enorme, e fez no caso da Alfa Romeo, conseguiu se classificar bem, por conta, né, de ser um carro que vai muito bem em curvas de baixa, né, não vai bem em curvas de alta, não vai bem em muita velocidade de reta, mas em curvas de baixa ele vai bem, e isso favoreceu também a questão da temperatura da pista e tudo mais, favoreceu a Alfa Romeo que ela pudesse ter uma qualificação boa, mas em ritmo de corrida realmente não foi bom, e também, né, teve a sua corrida aí já comprometida, largou mal, acertou o Ricciardo, que acertou as 2 Alpine, né, e já caiu lá para trás logo no começo da corrida, então realmente decepcionante aí para a Alfa Romeo esse resultado. O Bottas também não conseguiu ir bem, e maior decepção foi as Alpines, né, que não tiveram culpa, né, do que aconteceu, acabaram sendo vítimas, mas teve aí um duplo abandono, e foi realmente aí um final de semana terrível para a equipe Alpine. Uma coisa que eu esqueci de falar com relação à Ferrari, reparem na largada do Sainz, como o Sainz larga bem, ele sai lá de 11º e já na 6ª posição, ele faz uma ultrapassagem ali na curva 1, muito legal, sobre vários carros. E para a gente encerrar aqui essa parte do vídeo, eu tenho que falar de algumas coisas que aconteceram, né, nessa corrida também, que marcaram negativamente. Primeiro, como sempre, o DRS, né, ou seja, o DRS decidindo ultrapassagens, né, ou seja, a gente teve algumas disputas, vamos dizer assim, mas a grande maioria delas decidida em DRS. O DRS fez diferença, não dava a mínima chance para o piloto que estava se defendendo, isso até mesmo num circuito mais travado como a Hungria, o DRS fez diferença.
E uma outra coisa também que me incomoda bastante é que como a Fórmula 1, assim, tanto por equipes quanto por pilotos, mas o que mais me incomoda é a imprensa, a transmissão, e até alguns torcedores, que não existe mais disputa entre pilotos da mesma equipe. Não existe mais. A gente viu a Ferrari perguntando para o Carlos Sainz se queria que desse a ordem para o Sainz passar o Leclerc, e o Sainz falou, não, agora não. E aí o Hamilton, né, o Russell abrindo passagem para o Hamilton, e todo mundo falando, não, tá certo, porque estão em estratégias diferentes. Cara, e daí? Estão em estratégias diferentes? Cara, e daí? Né, o próprio Piastri, poxa, o Piastri, sabe... o pessoal da McLaren falando assim, não, porque a gente está pensando, em primeiro lugar vem a equipe, né, ou seja, de chamar o Norris, pô, e o Piastri, sabe, não aceitar, tipo assim, porra, o cara devia estar puto, tinha que estar puto por a equipe ter feito ele perder a posição pro companheiro, mas não, a equipe, sério, isso não vai nunca me entra na cabeça uma coisa dessa. Por quê? Por que pilotos da mesma equipe não podem disputar entre si? Tem que ficar aquela coisa, um ajudando o outro. O Alonso estava 3,5 segundos atrás do Stroll, já recebeu uma mensagem, olha, Alonso, fica tranquilo, se você chegar no Stroll, ele vai deixar você passar, sabe? É uma coisa que me incomoda demais, ou seja, não existe mais disputa entre pilotos da mesma equipe, não existe mais. Não existe mais, é um absurdo que dois pilotos da mesma equipe estejam brigando. A gente vê um piloto na frente, dois pilotos ali, já vê comentaristas, já vê, não, olha, tem que deixar passar, não, a equipe tem que interferir, tem que pedir pro não sei quem deixar passar, porque, não sei, cara, o que é isso? Isso é competição, isso é Fórmula 1, a gente quer ver disputa, a gente não quer ver um abrindo mensagem pro outro, passagem pro outro. E me incomoda demais, como as pessoas, a imprensa, né, a transmissão, né, os comentaristas, os torcedores, não, tem que deixar passar, não, tem que pedir para deixar passar, não, tá certo, e não se defender. Isso não é corrida, gente, pelo amor de Deus, isso não é corrida. Enfim, tá aqui, né, essa última parte, realmente me deixou muito puto essa questão, assim, assim, isso não é de hoje, isso sempre vai acontecer, eu sempre estou reclamando aqui e sempre vou continuar reclamando. Sempre vou continuar reclamando porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que reclamar. A gente quer ver disputa. Eu quero ver, eu não tô nem aí se o Hamilton e o Russell estão em estratégias diferentes. Eu quero ver eles brigando. Eu não tô nem aí se o Piastri e o Norris, cara, eu quero ver eles brigando. Eu não quero que o Sainz e o Leclerc, eu quero ver eles brigando. Eu quero ver eles brigando, eu quero assistir disputa, briga. E dois caras com o mesmo carro é o que eu mais quero ver, porque é igualdade de condições. Mas não deixa. Porque não, tem que deixar, porque tem que abrir, porque não sei o quê, porque a equipe, porque o resultado, porque o delta. É muito chato isso, Mas é isso aí, valeu pessoal, eu vou fazer um vídeo ainda sobre o novo sistema de qualificação, a gente vai fazer uma reflexão aqui se foi legal, se não foi, o que mudou, o que não mudou, o que isso influenciou nas outras equipes. Talvez faça um vídeo também falando sobre o Daniel Ricciardo, né, o retorno de Daniel Ricciardo, tudo mais. Mas é isso aí, valeu pessoal, deixe seus comentários aqui sobre a corrida, se vocês gostaram da corrida, não gostaram. É isso aí, valeu pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.